lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres julgado, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, eu vou colocar uma imagem aqui. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que você vai ver aqui nesta imagem. Deixa eu ver aqui se a televisão vai me aceitar. Não, aceitou. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, esse neném. Olha esse neném. Esse neném é o José Leonardo. Ele é, me parece, se não estou enganado, ele é o neto do cantor Leonardo. Conhece esse neném? Esse neném foi escolhido, me parece que esse ano, como o bebê mais lindo do Brasil. Bebê lindo, né? Lindo. O que vocês acham? Bonito? Tá bom, né? Muito bonito. Eu também acho ele bonito. Mas se eu fosse escolher os bebês mais lindos do Brasil, eu ia escolher esses dois. Olha como que é bonito, gente. Não é bonito? Assim, para mim, esses dois seriam os mais bonitos do Brasil. É claro que já cresceram, né? Não estão mais assim. Esse que eu queria mostrar para vocês e começar nosso sermão nessa noite. Você pode desligar a televisão para mim, Juliana? Por que eu coloquei isso para vocês? Porque muitos de vocês não concordaram comigo. Por exemplo, Fabiana ia falar: não botou a foto da Manu ali, entendeu? Foi um negócio assim, não botou o Cauê. Cada um de nós temos uma opinião. Agora, sabe o que vocês fizeram agora? Julgamento. Nós o tempo todo estamos julgando. O tempo todo nós estamos analisando as coisas. Nós estamos querendo entender e tecendo comentários sobre as coisas. No coração de vocês teceram comentários sobre a foto dos bebês agora. E a pergunta é: será que eu pequei? Será que eu fiz algo que não agradou a Deus? Afinal de contas, diante de nós está um texto que começa com a seguinte expressão, um imperativo, uma ordem: não julgueis, para que não sejais julgados. Para responder essa pergunta, em primeiro lugar, nós precisamos assumir que uma análise detalhada é um julgamento. Vocês concordam comigo? Uma análise detalhada é um julgamento. Agora, será que é disso que Jesus está falando nesse texto? Não é difícil concordar que o nosso julgamento é influenciado pelas nossas preferências, mas não é sobre isso que Jesus está falando nesse texto, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, com essa pregação. Estamos começando a exposição aqui do capítulo 7, o último capítulo dos 3 capítulos que se compreende como Sermão do Monte. Pasmem vocês, por mais que o nosso irmão Gabriel me ajudou com um sermão, nós já estamos no 19º sermão. Eu preguei 18. 18 sermões, nós estamos indo para o 19º sermão, né? Eu preguei 17, na verdade, o Gabriel pregou 1, e esse é o 19º. E aqui nós já entramos agora no último capítulo do Sermão do Monte, quando Jesus vai continuar falando sobre a ética do reino de Deus. Senão nós vamos entender muito aqui sobre a ética do reino de Deus. A tônica do versículo 1 até o versículo 12, hoje nós lemos até o 5, mas até o versículo 12 nós temos um assunto: relacionamentos devem ser governados por dependência em Deus como juiz e provedor, que capacitará o indivíduo a tratar e avaliar corretamente outras pessoas.
Então, nós já começamos a entender que esse texto vai falar sobre uma avaliação correta. E o que Jesus está falando aqui não é sobre um julgamento, não é sobre um julgamento correto. Nós vamos entender no decorrer da nossa exposição. Jesus está advertindo, nesse texto, do versículo 1 ao 5, sobre um julgamento hipócrita. Você já conhece essa palavra. Já no decorrer do Sermão do Monte aparece várias vezes. Eu já expliquei para você que a raiz da palavra hipócrita está naquelas máscaras dos atores gregos, do teatro grego, do antigo teatro grego. Lembra-se, o símbolo do teatro é uma máscara rindo e uma máscara chorando, não é assim? Aquelas máscaras eram usadas pelos atores. Os atores que usavam máscara chamados de hipócrates, ou hipócritas para nós. Então, Jesus está falando que hipócritas é alguém que usa máscara, é alguém que vive uma vida de fingimento. E ele está dizendo que um julgamento correto não pode envolver hipocrisia. E nesse texto ele vai nos chamar ao autoexame sincero antes de nós fazermos algum julgamento, tecermos algum comentário. Por quê? Porque nós já entendemos que nós corremos o risco de pender para um lado ou para o outro. Precisamos ter muita sinceridade, então, diante de um julgamento. Assim, nós vamos proceder buscando uma forma correta e fraterna, olhando a pessoa que está sendo julgada como irmão, não como inimigo. A verdadeira justiça do reino começa pela transformação interior. Quando nós somos transformados por dentro e temos condições de ajudar o outro com uma análise detalhada, buscando o bem do nosso irmão. Qual o objetivo, meu objetivo com esse sermão nessa noite? Levar você a entender a nossa tendência de julgar de forma errada e aprender a examinar nossa própria situação diante de uma possibilidade de julgamento. Bom, então, de início, eu quero trazer o primeiro convite, primeiro conselho a você. Eu quero que você preste bem atenção. O conselho é o seguinte: não julgue com espírito condenatório. Primeira coisa, não julgue com espírito condenatório. O versículo de número 1 e 2 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Precisamos nos atentar ao que o texto está dizendo. Por exemplo, o verbo julgar aqui refere-se a uma ação de condenar moralmente os outros. Então a gente já começa a entender, de acordo com a língua grega, a língua que foi escrita aqui no Novo Testamento, que o julgar aqui é algo um pouco diferente do que a gente tem na nossa cultura e no nosso universo discursivo da língua portuguesa. O julgamento não é apenas uma análise, já é uma aplicação da pena. O julgamento é uma condenação moral. É isso que Jesus está atacando. Jesus está atacando uma condenação moral que nós podemos fazer com o outro, que não é algo feito com o discernimento necessário, com os elementos necessários para se fazer uma análise honesta e sincera. Aqui, Jesus não está falando sobre, por exemplo, uma análise que o juiz faz no tribunal. O juiz pega os documentos do promotor, do advogado, analisa quando tem um júri, coloca diante dos júris as ideias, os argumentos, e assim se toma uma decisão. Jesus não está falando aqui sobre um julgamento eclesiástico que a gente faz na igreja diante de uma denúncia e o ouvir das partes e a aplicação da pena. Jesus está falando de um juízo condenatório, precipitado, sem as partes envolvidas sem poderem falar, sem os elementos necessários para se chegar a uma conclusão. E ele usa aqui o tempo presente nesse verbo, proibindo algo que poderia ser um hábito contínuo. O tempo presente na língua grega não é igual ao nosso presente. Nosso presente é isso aqui, ó. Acabou, já não é mais presente, né? O tempo presente na língua grega é algo bem parecido com o gerúndio nosso. O tempo presente é algo que continuamente feito. Não é algo estanque. É algo que continuamente... O estanque, para o grego, é o perfeito, não é presente. O presente é algo contínuo. Então, pensando desse jeito, Jesus está falando,
não faça juízo condenatório, que é algo normal e contínuo, cultural na vida de vocês. É isso que ele está falando para a sua audiência. Essa condenação precipitada era algo natural para os judeus da audiência de Jesus. E ele está falando para eles não fazerem isso, que isso seria julgar de forma injusta. O versículo 2, o versículo 1, o 2, continua dizendo que com a mesma medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. Da mesma forma com que nós condenamos, nós também seremos condenados. Aqui Jesus está indicando o princípio da reciprocidade divina. Deus permite por decreto, não é que ele apenas cruza os braços. Ele decretou que, na mesma postura que nós tomarmos, como consequência do nosso pecado, pessoas vão tomar a mesma postura conosco. Então, se você quer fugir disso, não julgue de forma precipitada, porque da mesma medida você será medido, porque Deus também te julgará com a mesma régua e os homens também te julgará com a mesma régua. Nossa confissão de fé, no capítulo 2, quando vai falar sobre o ser de Deus, ela fala que Deus ele é santíssimo em todo o seu conselho, em todas as suas obras e em todo o seu conhecimento. Ele, no seu julgamento, ele não usa ele não faz um julgamento viciado, ele não faz um julgamento de forma injusta, porque a justiça dele é perfeita. Todos os seus preceitos são perfeitos. Então, assumindo que Deus é perfeito e somente Deus é perfeito, nós assumimos que a nossa justiça é imperfeita, que nós não conseguiremos julgar de forma correta. Por que eu posso afirmar isso? Por causa da queda. Da queda depois do prejuízo que aconteceu no Éden, levando toda a raça humana a ser prejudicada pelo pecado dos nossos primeiros pais. Nós, seres humanos, agora vivemos no prejuízo do pecado. Nós queremos fazer o bem, o mal sempre está diante de nós. Nós queremos ajudar as pessoas, nós pesamos a mão. Então nós precisamos de Deus para cumprir uma justiça correta. Julgamos pela aparência. Aos nossos próprios olhos achamos aquilo que é certo ou errado. Mas o Senhor é que conhece os nossos corações. O Senhor é quem prova os corações. O Senhor é aquele que olha por dentro. O Senhor é aquele que sabe de tudo, de todas as nuances, para poder fazer um julgamento correto. O Tiago, no seu livro, no capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da igreja, da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago, chamando a atenção da sua audiência, ele diz: olha, se você está julgando, você está colocando no lugar de juiz, e só Deus é juiz. Só Deus pode julgar nesse sentido condenatório, de aplicação da pena. Só Ele sabe de todas as nuances para poder trazer a condenação ou não. Por que você julga o seu irmão? Você está se colocando no lugar de Deus? Essa é a pergunta de Tiago. Você está se colocando no lugar de Deus? Se você se coloca como legislador, a lei agora, Deus não se submete à lei. Deus, quem submete à lei somos nós. Se você se coloca no lugar de legislador, você está abandonando o padrão de moralidade de Deus. Logo, você está pecando contra o próprio Deus. Julgar o próximo é julgar a lei, é tomar o lugar de Deus. Eu tenho certeza que nenhum de nós que temos o coração na mão do Senhor queremos fazer isso. Romanos 14:4, o apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta: Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Paulo, aos Romanos, fala que às vezes nós olhamos o nosso irmão e julgamos a ele, e vemos ele numa situação complicada, e nos colocamos no lugar de juiz, esquecendo que nós só estamos de pé e somos diferentes dele porque Deus está nos sustentando. Nós não podemos nos esquecer disso.
Não podemos perder isso de vista. Não somos juízes, nós somos servos de Cristo. Somos servos de Cristo. Lá em casa, de vez em quando, a gente brinca com a seguinte ilustração. Uma moça recém-casada olhava pela vidraça da sua casa e via o lençol da roupa no varal da vizinha muito amarelo. Muito amarelo. E todo dia ela olhava para o seu marido e falava: essa mulher não sabe cuidar da sua casa. Essa mulher não sabe lavar uma roupa. Olha o lençol que deveria estar branco, que está todo amarelo. E o marido olhava a vidraça e baixava a cabeça e saía. E no outro dia ela vinha e falava: essa mulher de novo botou aquele lençol terrível. Terrível, ela toda amarelo, sujo. Como que ela tem coragem de colocar esse lençol numa cama para uma pessoa dormir em cima? E no outro dia, o marido ouviu e saiu. E no outro dia, ela voltou à vidraça. Só que, de repente, ela enxergou o lençol branquinho. De tal forma que o reflexo do sol batia na brancura do lençol e jogava a luz de volta no rosto dela. Ela falou assim: olha, marido, hoje ela aprendeu a lavar lençol. O marido olhou para ela e falou assim: não, hoje foi eu que limpei a janela. Às vezes nós olhamos para o outro e achamos que o problema é no outro. E esquecemos que o espelho joga para nós aquilo que está em nós. Nós julgamos de acordo com aquilo que está em nossos corações. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Em tempos de redes sociais, por exemplo, nós temos um verdadeiro tribunal de linchamento público. É o tal do cancelamento. Você já ouviu falar disso? É quando alguém coloca uma opinião e, pasme, se você me gravar aqui falando isso agora, esse sermão, colocar no Instagram da vida aí, ou no falecido Facebook. Diz que no Facebook está morto, né? E alguém vê, pode ser que pessoas vão falar que eu estou aqui ditando um discurso de ódio. Esse negócio que não deve julgar, o que é isso? Ou o contrário, torcer o que eu estou falando e trazer uma outra mensagem. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão fazendo os cortes e os cortes são mais agradáveis, né? Hoje em dia ninguém para ouvir um sermão de 50 minutos, de 45 minutos. Ele só vê o cortezinho lá. Aí você vê irmãos lá, no status do Facebook, aparece um trecho do sermão do Augusto Nicodemos e no outro vídeo aparece o Edir Macedo. Aí você pergunta: meu Deus, que incoerência é essa? Por quê? Porque eles não pegam a teologia dos dois, eles só querem o trecho. E aí, nessas situações, você vê pessoas apontando o dedo. Vide agora, recentemente, né, a morte de uma jovem do Rio de Janeiro, né, que estava viajando lá fora, andando perto do vulcão, e recentemente descobri que essa moça era filha de um pastor presbiteriano, e hoje estão se falando coisas, tem que ver, cara. Tem pessoas exaltando a atitude dela, tem pessoas linchando ela, inclusive atingindo a família. Temos que orar até por essa família. Porque a internet é um ambiente de crueldade, é um ambiente de linchamento, de cancelamento. Nós, crentes, muitas vezes entramos nessa brincadeira. Já ouviram falar dos novos reformados? São aqueles que conheceram as doutrinas da graça recentemente. Se encantaram pelo reverendo Augusto Nicodemo, reverendo Hernandes Lopes e têm abraçado a teologia reformada no campo virtual. Eles não vão à igreja, eles não se submetem a conselho, eles não abraçam uma liturgia, um conjunto de doutrina, mas estão lá na internet criticando as pessoas. E pasmem vocês, eles cometem verdadeiras impiedades no ambiente virtual. Enquanto encontram um irmão que pensa diferente, falta pouco cortar. Se estivesse perto, acho que cortava a cabeça do irmão. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Nós devemos entender que nós corremos o risco de chegarmos ao ponto de querermos apontar o dedo, achamos que somos melhores do que os outros. E não é isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós devemos evitar a forma de opiniões definitivas sobre o nosso irmão, por exemplo, com base em boatos. Muitos boatos chegam até nós e você me testemunha. E depois que você conhece a pessoa, você vê que essa pessoa não é a mesma pessoa. Passem vocês, eu já ouvi da boca de pessoas assim: João, eu achei que você era uma pessoa muito marrenta. E vocês me conhecem, né? Eu faço amizade até com a pedra. Vocês me conhecem. Só que eu já ouvi isso. Porque a pessoa não me conhecia e me julgou, taxou
uma ideia sobre a minha pessoa. Não, meus irmãos, conheça as pessoas. Você só conhece uma pessoa depois de 5 cafezinhos. 5 cafezinhos. Júnior, a gente tem que tomar mais café, tá? Tem que se conhecer mais ainda, né? Depois de 5 cafezinhos, tá? Você conhece a pessoa. Se a gente não está tomando café, a gente não se conhece. Não me julgue se você não me chamou ainda para tomar 5 cafés com você. Tá bom? Combinado? É assim, gente. Relacionamento. Nós precisamos evitar as interpretações pelas aparências. Sabe? Às vezes eu conheci um irmão, vi o irmão no momento que ele estava com fome e com sono. Vocês sabem que eu com fome e com sono sou muito chato. Não me pegue com fome ou com sono. Às vezes, eu vi um irmão no momento que ele estava sentindo dor de dente. Falei, rapaz, que crente feio. Olha a cara dele, ele estava sentindo dor. Não julgue de forma precipitada. Agora, uma coisa que você pode fazer é substituir a crítica pela intercessão. Se você viu um irmão de cara feia, comece a orar por ele. E procure uma forma de ajudar naquilo que Deus colocar na sua mão. Em vez de cometer o pecado de julgar o irmão, ore pela restauração dele. Às vezes, alguns pecados realmente foram comprovados e provados. Casos de disciplina eclesiástica. Quando a igreja, por meio do seu conselho, aplica uma pena. Você não tem que sair da igreja falando assim, nossa, aquele irmão ali pecou. Agora, foi entregue a Satanás. E que coisa... Não. Eu tenho falado, e desde o seminário, a gente tem conversado com os colegas lá, e hoje no presbitério com outros pastores, que a disciplina nossa, às vezes, só cumpre um pedaço da disciplina. A disciplina eclesiástica tem a função de restaurar o faltante. Às vezes, os pastores e os presbíteros abandonam a pessoa. Não pode. Você não quer perder o irmão, você não entregou o irmão a Satanás. Isso é exclusão. Disciplina é quando Deus disciplina um filho conforme você puxa a orelha do seu filho como você ama. Você não está jogando seu filho fora, você está querendo que seu filho se corrija. E aí, o que a igreja pode fazer com um disciplinado? Abraçar. O que o texto sagrado diz para que a gente nem orar para ele são aqueles que pecaram de forma consciente, quanto mais contra o Espírito Santo. Um pecado difícil da gente detectar com julgamento. Não é fácil a gente entender quem é que pecou contra o Espírito Santo. Disciplina não. Disciplina, a gente precisa mostrar o amor. Porque é um dos maiores momentos de alegria da igreja quando um faltante é restaurado a comunhão da igreja. Isso é maravilhoso. Se você, como eu, quer ver isso na igreja, quando tiver alguma disciplina, você abraça aquele que foi disciplinado, dizendo, você tem que se corrigir. Você não pode viver o tempo inteiro, a vida inteira no erro, não. Mas você é parte dessa família. Você é parte desse povo. Isso é trocar o julgamento pelo coacolhimento. Em um mundo, meus irmãos, que se alimenta de escândalos, julgamentos precipitados, o cristão precisa ser diferente. Nós não podemos ser um acusador impiedoso, mas nós precisamos ser um intercessor misericordioso, que troca o dedo apontado pela mão estendida. É isso que a gente tem que fazer. A gente precisa trocar o dedo apontado pela mão estendida em oração e graça. Assim nós seremos diferentes. Tá bom? Mas, além de entender que devemos julgar com o espírito, não devemos julgar com o espírito condenatório, nós temos o seguinte conselho também diante do texto aqui. Segundo lugar, examine primeiro a trave no seu próprio olho. Examine primeiro a trave do seu próprio olho. Como é que chama aquele aparelho que muitas vezes a gente chama de baliza, onde o jogador de futebol tem que jogar a bola ali? O gol. Como é que chama? Em cima a gente tem um travessão, e do lado nós temos as... Fala, gente. Trave. No contexto aqui de Jesus, é a mesma ideia. Só que seria um negócio desse tamanho, assim. Uma trave enorme, que era feita para segurar as casas. Pensa na coluna de uma casa feita por uma madeira. É isso que Jesus está chamando de trave. E ele começa falando assim, porque tu vês o argueiro é um pisco. E o texto é engraçado, né? Como que a pessoa com um pedaço de madeira desse tamanho, dessa grossura na cara, vai ver um cisco no olho do irmão? Não vê, mas quer julgar. É isso que Jesus está falando aqui. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no seu próprio olho? E ele continua. Ou
Como dirás ao teu irmão? Deixa eu tirar o argueiro do seu olho. Imagina eu chegando para você com besta num pedaço de pau na cara, falando, deixa eu tirar o cisco do seu olho. O que você vai olhar para mim e falar, pastor, tira primeiro esse cotoco de pau que está no seu olho aí, meu filho. Mas você vai nem chegar eu. Não. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Primeiro, nós precisamos analisar nós mesmos para depois querer ajudar alguém. E aí ele chama esses que não fazem o autoexame de hipócrita, de fingido. E ele dá o conselho aos hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente como tirar o cisco do olho do teu irmão. Está entendendo aqui que Jesus não está proibindo a correção fraterna, não, tá? Não está proibindo isso, não. Bom, nós vamos ver um pouquinho adiante que tem lugar para nós ajudarmos os nossos irmãos de forma amorosa, trabalhando seus corações contra um erro. Existe. Mas Jesus está ordenando que a nossa correção fraterna seja feita com uma visão limpa e um coração humilde. Por exemplo, o texto que fala sobre a eleição dos diáconos e dos presbíteros na Bíblia. As cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito. Olha lá, leia. Bem interessante. Quando Paulo vai ensinar Timóteo e Tito a escolher presbíteros e diáconos na igreja, ele fala assim, que não seja neófito. O que é um neófito? É um novo convertido. Porque se alguém ainda não tem uma maturidade espiritual, como que ela vai ser um líder da igreja, que muitas vezes vai ter que chamar os crentes mais novos para poder apontar o erro do crente? Isso é algo legítimo da igreja. Nós, crentes mais velhos, nós temos que crescer espiritualmente, por isso que a gente tem que entender Bíblia, entender doutrina, conhecer pessoas, porque nós temos responsabilidade com os mais novos. Tá? Lá em Vassouras eu sempre falava, irmãos, não cheguem atrasados na igreja. Não falte escola dominical, porque os mais novos vão ver o padrão em vocês e vão fazer a mesma coisa. Não podemos, nós temos responsabilidade. No catecismo breve, catecismo e no catecismo maior, quando explica o 5º mandamento, que fala sobre honrar pai e mãe, o catecismo mostra que ele é um mandamento que é uma base do sistema de autoridade da igreja e da vida até. Fala que os mais velhos têm responsabilidade com os mais novos, os homens têm responsabilidade com as mulheres, os adultos têm responsabilidade com crianças e os mais tempo de evangelho têm responsabilidade com os mais novos. Então nós devemos desenvolver essa autoanálise de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. Só podemos chegar perto do irmão para abençoar ele com uma correção fraterna e amorosa quando nós realmente temos uma visão limpa sobre aquilo que é a vontade de Deus. Jesus está usando aqui um exagero proporcional, figura de linguagem chamada hipérbole, e ele usa uma hipérbole visual. A imagem de uma trave no olho é ridícula, contrapondo a um cisco no olho do outro. Né? O verbo não reparas aqui mostra a cegueira espiritual voluntária que muitas vezes é o nosso pecado. Quando nós queremos enxergar no outro aquilo que nós não corrigimos na nossa vida. O julgamento revela mais sobre o julgador do que sobre a pessoa que está sendo julgada. Por isso que nós precisamos primeiro analisar o nosso coração. O termo hipócrita é um termo severo. Jesus ele não está brincando aqui quando ele olha para as pessoas, chama as pessoas de hipócrita. Ele chama as pessoas de um piedoso fingido. Uma pessoa que finge piedade. Que é isso? É uma pessoa que vive com incoerência. Fala que crê em uma coisa e vive outra. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Hipócritas. Mas ele dá o segundo conselho. Ele dá um conselho, olha, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Depois de limpar os próprios olhos, Jesus diz que podemos discernir o pecado do nosso irmão, depois de corrigirmos o nosso, e agirmos com compaixão e amor com aquele que precisa de ajuda. E isso é lícito na fé cristã. Os crentes mais velhos, os mais antigos na caminhada, ele abençoa aquele que está chegando agora. A gente precisa entender isso. O crente, ele é chamado
a reconhecer sua própria corrupção remanescente. O que eu quero dizer com isso? O crente precisa entender que ele não é um perfeito. Tanto nós precisamos entender isso, olhando para dentro de nós, quanto olhando para o nosso irmão. Porque às vezes nós procuramos perfeição do nosso irmão e nos decepcionamos porque queremos achar uma coisa que não é possível achar em vida. O que nós precisamos? O que Deus cobra de nós? Não que nós sejamos perfeitos, mas que nós sejamos maduros e ter um progresso na vida cristã. Desenvolver. Deus não quer que você seja perfeito em vida aqui, mas quer que você seja melhor do que você era ontem. Você precisa amanhã ser melhor do que você é hoje. Porque nós vamos mostrando que nós estamos melhorando a cada dia. E isso também você deve pensar quando você olhar o seu irmão. Você precisa ver pessoas desenvolvendo. Se o irmão parou na beira do caminho, nós podemos ajudar o outro. Mas primeiro nós precisamos olhar para nós e entender que a vida cristã é marcada por arrependimento contínuo e santificação progressiva. Todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus por algum pecado. Todos os dias nós precisamos entender que tem coisas que Deus quer que nós façamos que a gente ainda não faz. Todos os dias a gente precisa entender que nós precisamos melhorar diante de Deus. Todos os dias é tempo de arrependimento. Jesus denuncia essa inversão moral de quem observa pecados menores nos outros, mas ignora os seus próprios pecados, muitas vezes mais grave do que aquele que ele está apontando. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve da seguinte forma: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é, que já reprovados. Paulo é duro com a igreja de Corinto, quando ele ensina que a igreja devia examinar se a sua fé era verdadeira. E isso à luz da palavra, à luz das Escrituras. O Salmo 139, salmo que a gente leu aqui até o versículo 10 hoje, no versículo 23 e 24, tem o seguinte texto. O salmista ora pedindo ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que é isso que o salmista está fazendo? Um autoexame. Todos nós precisamos fazer um autoexame todo dia, não somente no momento do culto, não somente diante dos elementos da ceia do Senhor, coisa que a gente vai fazer daqui a pouco. Nós precisamos fazer todos os dias, quando levantarmos da nossa cama. Pedir ao Senhor: sonda, meu Deus, o meu coração. Vê, Senhor, se a minha intenção desse dia é algo mau. Guia-me pelo caminho da verdade, pelo caminho verdadeiro. Eu quero te agradar. Eu quero ser abençoado por agradar o Senhor. Tá? Nós precisamos fazer isso, porque senão nós caímos no pecado de abraçarmos o nosso pecado e apontarmos o pecado do outro. O reverendo Ageu Magalhães foi meu professor no seminário. Ele foi diretor na época que eu estudei em São Paulo e ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Vera Guarani em São Paulo. O reverendo Ageu, pregando esse texto, ele fez o seguinte comentário que eu achei relevante trazer para os irmãos. Atente ao texto que eu trouxe aos irmãos, palavras do reverendo Ageu. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando o outro não faz, é porque ele é preguiçoso. Quando eu não faço, é porque eu sou muito ocupado. Quando o outro fala, é porque é encrenqueiro. Quando eu falo, é porque eu sou franco. Quando o outro insiste em um ponto, é porque ele é teimoso. Quando eu insisto, é porque sou persistente, resiliente. Quando o outro não cumprimenta, é porque é convencido. Quando eu não cumprimento, é porque foi uma distração apenas. Quando o outro fala de si mesmo, é porque ele é egoísta. Quando eu falo de mim mesmo, é porque eu preciso desabafar. Quando o outro se esforça para ser agradável, é porque tem segundas intenções. Quando eu me esforço, é porque sou gentil. Quando o outro faz alguma coisa sem receber ordem, ele está se excedendo. Quando eu faço, é porque eu tenho iniciativa. Isso acontece com você? Muitas vezes acontece comigo. O reverendo Ageu está explicando que somos tolerantes com os nossos pecados e críticos com o pecado do outro. Precisamos inverter essa prática. Nós precisamos ser duros com os nossos pecados. Nós precisamos chorar diante de Deus e nos arrepender dos nossos pecados.
E precisamos tratar o outro com tolerância, ajudando outros a abandonar os seus pecados, com a palavra de Deus aberta, com amor no coração, conduzir irmãos ao caminho da perfeição bíblica, divina, não de acordo com o nosso coração. Como você tem tratado seus próprios pecados, meu irmão, minha irmã? De que pecado eu estou falando? Só você sabe. Mas um convite que essa palavra traz para você nessa noite é: examine suas palavras, reações, desejos e muitas vezes omissões. Examine aquilo que você tem feito, aquilo que você deseja fazer ou aquilo que muitas vezes você tem deixado de fazer. A maior parte dos pecados não são visíveis aos olhos humanos. A maior parte do pecado que esse sermão está confrontando nessa noite, eu não consigo enxergar daqui de cima. Mas você sabe de que eu estou falando. Eles não são visíveis aos meus olhos, mas eles são tragicamente visíveis aos olhos de Deus. Deus é quem conhece você quando ninguém está te vendo. Você precisa confessar diante dele o seu pecado. Diante de uma confissão sincera e de um arrependimento genuíno, a cura, a transformação, a renovação. Você precisa, diante do Senhor, confessar o seu pecado. Quando você se incomoda com o erro alheio, você precisa se perguntar: será que eu estou me protegendo da dor de encarar o meu próprio pecado? É porque às vezes o pecado do outro reflete o nosso próprio pecado. Às vezes nós estamos confrontando o que o outro está fazendo, mas é algo que nós próprios estamos fazendo. E aí nós somos duros com as pessoas ao invés de sermos duros conosco mesmo. Isso é uma forma de nós racionalizarmos o nosso pecado. A pergunta é: será que eu estou me protegendo da dor de encarar o meu próprio erro, o meu próprio pecado? Muitas vezes, o que acusamos no outro é uma realidade em nós. Você lembra da ilustração do lençol? A sujeira pode estar na sua janela e você pode estar enxergando a sujeira no lençol de outra pessoa. Você precisa estar disposto a admitir que precisa se corrigir. Isso passa pela humildade, passa pelo arrependimento, passa pela renúncia de próprios sentimentos de orgulho, passa pelo reconhecimento que você é pecador, que você precisa de Jesus e muitas vezes precisa de outros irmãos. A busca por ajuda de um irmão começa, a busca por ajudar um irmão começa com um confronto e uma confissão tua, no seu coração. Quando você for pedir ajuda, não pense que você é alguém que tem possibilidades em você mesmo para ajudar alguém. Conte com a graça de Deus. E quando alguém te pedir ajuda, não negue não, tá? Mas converse com o Senhor de forma sincera. Senhor, eu também sou pecador e estou precisando ajudar um irmão que está com uma dificuldade tanto quanto a que eu tenho. Derrame a sua graça sobre a minha vida para que eu seja canal das suas bênçãos na vida de outra pessoa. Não é você que tem a bênção. Você é um canal das bênçãos de Deus. Não é você que abençoa, é você que roga a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Mas converse com o Senhor, fala: Senhor, sem o Senhor nada eu poderei fazer. Tá? Conte, ensine as pessoas a contar com a graça de Jesus. Você não vai chegar para a pessoa e falar assim: eu tenho um plano para resolver o problema da sua vida. Você vai chegar para a pessoa e falar assim: eu tenho um Jesus para te apresentar. Um Jesus que pode derramar a graça de Deus sobre a sua vida e resolver essa dificuldade que você está tendo. Dê espaço para que os outros se corrijam também. Não seja duro demais. Uma comunidade cristã saudável é feita de pessoas que amam pessoas a ponto de ver pessoas sendo restauradas. Por outro lado, dê espaço também para que pessoas cheguem até você e te ajudem com seus pecados também. Tá? Você também precisa de ajuda. Aqui, gente, não tem ninguém perfeito, não. Não tem ninguém perfeito, teremos perfeitos, novo céu e nova terra. Todos nós precisamos de ajuda, inclusive o pastor, esse que está falando com você. Eu preciso aprender a dar espaço para as pessoas, você precisa aprender a dar espaço para mim, para que nós possamos nos corrigir, nos ajudar. Uma comunidade cristã saudável é feita de pessoas que exortam e aceitam ser exortados. Aconselhai-vos uns aos outros, assim que a Bíblia coloca. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Orai uns pelos outros, amai uns aos outros, exortai uns aos outros, corrigir uns aos outros, e por aí vai. Esses mandamentos recíprocos pipocam no Novo Testamento, está recheado no
Novo Testamento de mandamentos recíprocos. Então, uma igreja saudável não é uma igreja que só a liderança da igreja ajuda um ao outro. É uma igreja que um ajuda o outro, inclusive a liderança da igreja. Nós estamos aqui debaixo do mesmo problema, o pecado. E nós estamos debaixo da mesma solução, a graça de Jesus. Nós podemos nos ajudar pela graça do Senhor. Agora, por final, convido você a abrir o texto de Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 5 para fazermos a conclusão desse sermão. Abra, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, olha o quadro que o apóstolo está pintando. Alguém que foi pego em algum pecado. Vós que sois espirituais, ele está falando para pessoas cheias do Espírito Santo. Vós que sois espirituais, corrigem com o espírito de brandura, com amor, não com ignorância, não com paulada, não, com amor. E guarda-te para que não sejais também tentado. Ele começa dizendo, quando você corrigir um irmão, reconheça que algum dia pode estar acontecendo o contrário. Esse mesmo irmão que se corrigiu pode estar vindo corrigir um pecado seu. Versículo 2. Levai a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Um mandamento recíproco. Levai a carga uns dos outros. Nós podemos ajudar os nossos irmãos suportando uns aos outros em amor. A palavra suportando no texto do Novo Testamento não é uma ideia de que a pessoa é muito chata e você fica conversando com ela só para agradar ela. Está suportando aquela pessoa. A palavra suportando tem a ver com aquela peça que está debaixo da caixa de som ali. Aquilo ali é um suporte. Nós precisamos carregar uns aos outros nos nossos lombos, no nosso ombro. Suportai-vos uns aos outros, carregai a carga uns dos outros e ajudar uns aos outros com as suas dificuldades. E assim nós vamos cumprir o padrão de santidade de Jesus, a lei de Cristo. O que Jesus quer é que nós amemos uns aos outros a ponto de suportarmos uns aos outros. Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Se você acha que você é perfeito, nunca vai precisar de ajuda, e você é tão bom que você não pode ajudar ninguém, você está se enganando. A fé cristã não é para você. A fé cristã é para aqueles que são arrependidos. A fé cristã é para aqueles que reconhecem que precisam de Jesus e que precisam também dos irmãos, e em algum momento da vida o irmão vai poder contar com ele também. 4. Mas prove cada um seu labor, seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Gloriar-se unicamente em si, de acordo com a graça de Jesus que é colocado acima. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Né? Não é que eu vou transferir meus problemas para você, mas você pode me ajudar a carregar o meu fardo e assim provar que você é um filho de Jesus. Sabe o que Jesus está fazendo conosco? Sabe o que Jesus está fazendo com a Igreja Presbiteriana de Califórnia? Ele está nos transformando de um povo que aponta dedo para um povo que estende a mão. Ele está nos transformando de um povo que aponta dedo para pecado para um povo que aponta a cruz de Cristo para pessoas que estão tendo dificuldade com seus pecados. Que hoje você possa sair daqui com um desafio no seu coração. Senhor, você possa sair daqui falando com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero fazer parte desse povo que para de apontar o dedo e aponta a cruz de Cristo para que pessoas vejam e tenham a verdadeira redenção. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família